E aí, pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui novamente dando sequência na série de vídeos referente à produção de recursos educacionais abertos. Então, hoje a gente está aqui na presença novamente do professor André e do produtor Renan Rieger. Boa tarde, como é que vocês estão? Boa tarde, tudo bem, Trentinho? Tudo bem, Renan? Boa tarde, tudo bem com os senhores? Tudo Tudo certo. bem. Passo a palavra para ti, pode ficar à Tá vontade. bom, desculpa. Não, nós convidamos então o Renan, porque são produtores de leite com relativo sucesso, com relativa escala de produção, né? Então eu queria que ele nos contasse um resumo de como é feita a produção de leite lá pela família Rigger em Salgado Filho, em termos de tipo de forrageiras, que é a base da alimentar do rebanho, tipo de vaca, o que está se buscando aí a médio prazo ou a curto prazo, como é que vão fazer a arborização de pastagem, se tiveres alguma coisa de custo de produção também. Então é isso, Renan, tenta nos dar um resumo, assim, do gado de leite da fazenda. Boa tarde. Eu vou falar brevemente sobre a propriedade, a questão leiteira, a gente trabalhar com os animais aí na propriedade. Então, basicamente, a nossa propriedade é em torno de sempre de 20 a 25 animais em lactação. A predominância é de gado Jersey, chega a ser de 90% de gado Jersey na propriedade. A gente busca essa predominância porque é um animal que se adapta à nossa região de relevo mais acentuado, o clima um pouco mais quente e a questão que a gente tem muita pedra. Aí esse animal, ele certamente ele é mais rústico em comparação ao gado holandês. A gente tem a predominância de pasto estrela africana com cor associada com piquetes de algumas braquiárias e também a gente tem os piquetes de Tifton. A gente tem uma área também que há piqueteamentos de aveia ucraniana com azevém melhorado. E os animais é realizada a ordenha cedo para esses animais terem alimentação de silagem e grão úmido que eles recebem no coxo e logo após essa alimentação nos canzis, essas vacas são levadas em piquetes que elas elas permanecem durante no máximo 3 horas, por causa que o animal começa a entrar em estresse térmico e daí é recolhido esses animais, levado para uma sombra onde tem água potável de poço artesiano, que elas ficam durante essa parte do dia e final da tarde elas são direcionadas a piquetes de Tifton e africana e final da tarde elas vêm novamente para a ordenha e posteriormente elas recebem um suplemento com silagens de grão com grão úmido. Realizado as ordenhas às 7 horas da manhã, é um pouco tarde, mas infelizmente a gente não tem mão de obra terceirizada, eu e meu irmão a gente trabalha na propriedade e reside na cidade. Então a gente desloca todo dia para a fazenda onde meus pais moram e é feita a ordenha. Mas é uma ordenha muito eficaz, ela em torno de 20 a 25 minutos a gente faz a toda a ordenha. Os animais no máximo ficam meia hora nos canzis, elas já são direcionadas aos piquetes. Ok, Renan, o nosso grupo de pesquisa aqui na UTFPR trabalha muito com dinâmica de nutrientes, assim, né? Sim. E esse manejo que tu relataste agora aí, que as vacas ficam 3 horas em pastejo, depois são retiradas para uma. Isso tem sido chamado no Brasil de praça de alimentação, uma área que tem sombra e água, Sim. quase sempre um coxo de suplementação, ou um saleiro, né? Ou um saleiro. Isso tu não acha que pode estar havendo uma exportação excessiva de nutrientes da pastagem, seja ela perene ou da anual, que vai ser a área de lavoura no verão? E se sim, como a gente poderia fazer para tentar diminuir a exportação de nutrientes, já que, logicamente, quanto mais nutrientes que saem da área de produção, mais vão ter que colocar via fertilizantes, né? Como é que tu Sim, entende exato. essa problemática aí, digamos? Exatamente, como o senhor comentou, a gente tem um grande problema porque há uma ocorrência de deficiência nutricional do solo posteriormente a esse excessivo, vamos dizer, busca de alimento aí e a condução desses animais, né?
com certeza deveríamos ter um planejamento melhor forageiro para que não haja essa exploração tão brutal do solo, para a gente ter um, um- uma esteira, vamos dizer, posteriormente, para a gente entrar com a implantação da cultura com um solo não tão degradado, uma palavra corretamente, né? Eu acho Sim. que teria que ter um planejamento forageiro. Teoricamente, é isso aí, ter uma estrutura que o produtor não passe a ser explorador, tão explorador tanto do solo, teoricamente. Renan, e vamos dizer assim, tu acha que temos quais são efetivamente as dificuldades de se colocar sombra e água e saleiro de suplemento ou saleiro nos piquetes? Porque É, eu imagino que Salgado Filho seja um terreno declivoso, a sede, o complexo, o tambo, digamos assim, quase sempre está lá no baixo, né? É uma cota quase sempre menor em sim. relação à cota das áreas de pastagem, quase sempre. Então, assim, seria muito difícil fazer renques de árvores para tentar não trazer as vacas para essa sombra nas horas quentes do dia, para não haver essa exportação, mas também se fosse deixar lá, teria que ter a coxo, né? Bebedouros principalmente, né? E o bebedouro, se está no pastejo rotativo, ela vai ter que ter bebedouros no piquete que o lote estiver, né? Então, isso aí é muito complexo ou é possível ser feito a campo? É possível. Eu posso. Eu tive a realidade, infelizmente, corri alguns problemas na sua propriedade, porque eu tinha muita vontade de fazer essa alternativa na propriedade, de deixar o animal, em vez de tanta mão de obra para conduzir esses animais, deixar o animal mais adaptado ao ambiente que ele está, em condições favoráveis, com animais ele possa pastorear e se sentir à vontade durante toda a parte do dia, mesmo sendo 10 horas, o meio-dia ou 3 horas da tarde. São períodos que os animais mais entram em estresse, né? Mas infelizmente a nossa realidade aqui, a gente teve uns problemas muito problema com a formiga cortadeira. Fiz a implantação da cultivar de eucalipto ali, tem uma cultivar, agora eu esqueci o nome, perdão, mas foi feito, peguei as orientações da Embrapa, orientações de espaçamento entre plantas, espaçamentos entre linhas, orientações que direção do sol para fazer o sombreamento que tem a maior eficiência, mas infelizmente questão que eu tive problema com a formiga cortadeira e também infelizmente esse ano a gente teve um problema de déficit hídrico. A gente teve um período de 4 meses aí com baixo índice de chuva. Aí eu tive que fazer irrigação. Eu fiz o replante de mudas, as quais eu fazia todo dia a passagem de controlando, largando as rações para controle de formiga cortadeira e replantando as mudas que já tinham sido, vamos dizer, consumidas pelas formigas. É um desafio, né? Não é tão fácil mesmo, né? E plantio de É, eucalipto, claro, eu teria várias árvores para se fazer sombra, né? Mas o eucalipto, de fato, é uma das. O eucalipto é uma das que tem crescimento mais rápido. O eucalipto exatamente. na propriedade rural é um coringa, né? A gente pode usar como pé direito, como lenha, como vara para fazer Sim, galpão, cobertura, lenha para fogar uma lenha, é para quase tudo a gente usa, né? Então, o eucalipto é uma das mais versáteis que temos, né? Claro, não estamos falando nada de agregação de valor, de comercialização, mais para uso interno, né? Poderia ser sim, também vendido o excedente, né? Mas como tem mais no sentido de criar condições de bem-estar animal e conforto, né? Para fazer as vacas sim. ficarem mais tempo no pasto, para aumentar o consumo de pasto, para diminuir então o custo com o concentrado no coxo, né? Sim. Provavelmente vocês tiveram que fazer renques mais espaçados, imagino eu, né? Tu lembra quanto que é a distância Eu, entre renques ou filas? entre ranks eu fiz espaçamento de 5 metros e entre fileiras foi, conforme a orientação que eu tive, era espaçamento de 40 metros. Tá, 40 Teve metros entre fileiras. Ah, tá, entre plantas entre na fileira. 5 metros. Ah, 5 5 metros, é bastante. 5 Então, metros.
Isso tu vê, teria que fazer a conta, né? Mas dá uma densidade arbórea bastante baixa, né? Então, de fato, nesse caso, tá certo, do seu ponto de vista de conforto, né? Animal, né? Ele é um silvopastoralismo, de fato, esse aí, né? Vamos dizer que se desse certo, né? Mas é que Sim. vocês vão tentar fazer de novo, né? Agora, A claro, ideia é agora que ao chegar a uma estação mais favorável, eu vou implantar, tentar fazer a implantação novamente. A parte de bebedouros e parte hidráulica eu ia fazer posteriormente, eu ia ver se com a, vamos dizer, com a parte de adaptação, se a planta ia se estabelecer, posteriormente eu ia contratar uma máquina terceirizada e ia fazer a parte hidráulica aterrada, né? Então eu ia ter os bebedouros, ia ser um por piquete, eu tinha, seria 4 fileiras de, 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 de eucaliptos e seria, se não me engano, eu tenho um mapa que eu tenho o planejamento meu ali, seria 23 piquetes de 280 metros quadrados cada piquete. Aí eu ia implantar também uma cultivar, a minha ideia era plantar gigas, eu já tinha quase as mudas compradas, que foi uma dificuldade aqui na região, não se encontra. Eu ia comprar as mudas e iam vir de Cascavel, mas infelizmente eu tive que suspender as mudas, porque eu queria primeiro implantar as mudas, depois fazer o plantio das da cultivar da Gigs, porque ela ia ser gradualmente, né? Eu ia implantar, ia fazer uma vez e vem, daí eu ia ter a fertilização com dejeto de suíno, eu acho que em 7, 8 meses eu ia conseguir estabelecer ela bem. sim. Não, Eu ótimo. já, Eu acho que nesse caso, assim, a gente teria mais dificuldade, eu imagino, quer dizer, seria mais difícil de pensar como colocar água nas áreas de pastagens anuais, que em sim, alguns meses do ano a gente produz soja, ou milho safrinha, né? Mas nas sim, áreas de pastagem perene, basicamente o produtor vai ter que colocar uma caixa d'água, um reservatório num local da maior cota da propriedade e dali ramificar e fazer bebedouros que dão para 2, 3 piquetes, né? E piquetes sim, fixos, pode ser nas áreas de pastagem perene, né? Então, eu acho que a presença de bebedouros nas pastagens é fundamental, né, nessa produção de leite e a arborização, ou seja, a criar sombra para os animais, né? sim. É, E pode falar. A, a gente, desculpa interromper, a gente recebe também uma orientação do laticínio aí, tipo, teve umas palestras que o animal, que ele caminha em busca de pasto ou em busca de água, cada quilômetro que esse animal percorre, desde ir e voltar, ele deixa de produzir o leite. Tem um cálculo que é em torno de cada quilômetro, 1,5 litro que o animal deixa de produzir em leite, em que ele converte em busca de alimento ou busca de água, porque às vezes o produtor, ele tem as vacas num piquete mais longe, a propriedade não é favorável, ele tem que deslocar esses animais, esse animal vai e volta, ele deixa de ganhar 3 litros por animal, daí tu faz vezes 20 animais, isso no final é uma produção que você tem praticamente que você perde, né? Você não deixa de ganhar, né? Claro, claro, não, exato. Isso num dia, se multiplicar por um Sim, mês, né, e tal. sim, Mas, então, não, claro que mesmo vacas Jersey, tu disse que 90% rebanho é Jersey, e ele está em absorção, né, ele está, vocês querem ter Jersey, né, porque sim, poderíamos também tentar trabalhar com rebanho gersolando ou holandês, né, mas de sim, fato que para nossa região, nas áreas declivosas e de clima CFA, claro que essa discussão dá muito pano para manga, né? Mas, assim, sim, teoricamente, na região mais quente, de relevo mais ondulado, a Jersey tem bastante justificativa de se usar, né? Mas mesmo com a Jersey, seria importante a gente fazer isso que a gente está discutindo aqui, né? De arborizar e colocar água de boa sim, qualidade, acessível para as vacas em cada piquete, para evitar que ela entre num corredor e vá até uma praça lá embaixo para ter acesso à água, né? Isso iria diminuir a sim, exportação de nutrientes, iria aumentar a ciclagem,
iria ser muito mais favorável, né? As vacas holandesas vão ter mais dificuldade em relevo acidentado, né, e num clima quente, né, especialmente as vacas que têm o capa preta, né, que são capa preta, têm mais dificuldade ainda de pastejar nas horas quentes do dia, né. Então, essa procura por fazer renques, por botar água, por colocar Jersey, tu acha que é só a família Rieger ou tu acha que a maioria dos produtores aí de salgado estão tentando evoluir nesse sentido aí, de adaptar a genética e adaptar a alimentação? Eu acho, na nossa realidade, Salgado Filho, o produtor está tentando fazer essa adaptação, de tentar buscar o melhor para o animal, produzindo o leite a pasto, porque são pequenas áreas, os produtores não têm áreas grandes de fazer silagem para poder ter os animais confinados. Então, o produtor ele tenta administrar o máximo possível da área, mesmo sendo montanhosa ou tendo problema com pedra, ele tenta buscar o melhor e maior eficiência do animal, né? Claro, tem o produtor que ele não está preocupado com isso, mas tem muito produtor que ele está procurando palestra, ele está procurando orientação, ele está vendo o vizinho que deu certo, ele tenta buscar as coisas boas que deram certo e tentar implantar na propriedade. Claro, uma propriedade pode ser a do vizinho, mas ela não é a mesma propriedade, a realidade é diferente. Às vezes a sede da leitaria é num local alto, onde que tem uma ventilação maior, não tem um problema de mastite, seca mais rápido o bar. Às vezes a propriedade do vizinho ele tem um lugar mais posterno, mais umidade, problema de mastite é maior. Então, é situações que são bem adversas, né? Mas eu acredito que Salgado Filho é um lugar que tem que vir visitar. Tem muitas propriedades que é de tirar o chapéu, igual a gente comenta. Tá ótimo, Muito. tá ótimo. Então aí, Trentinho, temos um exemplo aí de uma família promissora e de sucesso em gado de leite, né? Enquanto uns querem investir, aumentar e melhorar, outros estão saindo, né? Mas é assim a dinâmica do mercado, né? É o grau de adaptação e motivação das pessoas, e empreendedorismo, né? E Tem, o cenário econômico também. tem tudo que aqui 5 anos vai se extinguir a metade dos produtores de leite e essa metade dos produtores que restarem eles vão produzir com mais qualidade e vão produzir mais que essa parte que vai deixar de produzir o leite. Vai conseguir manter a qualidade e a quantidade, mesmo que a metade do produtor. Enfim, infelizmente é preocupante, né? Muito produtor que tem a fonte principal de renda é o leite, mas infelizmente às vezes ele não quer se adequar ou não quer fazer um investimento para continuar na atividade, né? O Certo. pessoal está envelhecendo também, o jovem é difícil ficar na propriedade para tocar. Uhum. Tá ótimo, Renan. Muito obrigado. Imagina, Trentinho. professor. Acho que seria isso. Agradecer aí a disponibilidade, tanto do professor, tanto do Renan, tá aqui conosco, para poder ter essa conversa aí. E eu acho que seria isso, gente. Muito obrigado e até mais. Obrigado. Até mais. Obrigado. Até mais. Valeu.